sou Denise Guilherme, criadora do Clube de Leitores Ataba. Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma dica de livro que a gente ofereceu aos nossos assinantes do nosso clube. Eles receberam essa preciosidade aqui em casa. O Quebra-Nozes, do Alexandre Dumas e do H.R. Hoffmann. É um livro publicado pela Zahar naquela coleção dos clássicos. Gente, aliás, essa coleção dos clássicos da Zahar é um presente. Porque é tão cuidadosa cada edição, assim, o projeto gráfico é bonito, são aqueles livros gostosos da gente pegar e de ler e que ficam lindos na prateleira. Mas para além do aspecto estético visual, os textos, as traduções são muito cuidadosas, tem sempre uma apresentação que enriquece a experiência da leitura, trazendo curiosidades sobre a obra, sobre o autor, que fazem com que a gente mergulhe nesse clássico de uma outra maneira, com muito mais riqueza, com muito mais profundidade. Nesse caso aqui, o Quebra-Nozes é um dos balés mais encenados em todo o mundo. É uma história que a gente já ouviu falar, algumas pessoas já tiveram o privilégio de ver o balé, mas poucas conhecem a origem dessa narrativa, E aqui esse livro apresenta isso como um presente. É a história da menina Clara, para um dos autores, para outro autor ela tem outro nome, e o livro traz as duas histórias. A história do H.R. Hoffmann, que é a história original, e a história do Alexandre Dumas, que é a clássica, que ficou mais conhecida, que é a que foi transformada no ballet. O que é interessante é observar as diferenças de clima entre as duas histórias. E para os leitores experientes é um desafio muito prazeroso perceber como é que o Alexandre Dumas se apropriou de alguns elementos do Hoffmann e como a história do Hoffmann é muito mais sombria, É uma história até que talvez traga mais medo para as crianças muito pequenas do que a história do Dumas. E tem uma coisa extremamente rica nesse livro, que são as ilustrações, que são ilustrações que têm uma textura e uma riqueza de detalhes e que ficam, dialogando com o texto aqui, invadindo o texto e fazendo um contraponto muito interessante. E como usa uma técnica, bem tradicional, porque são ilustrações que estavam lá nos originais, elas oferecem para o leitor uma experiência visual um pouco diferente do que eles estão acostumados a encontrar nos livros infantis. Além disso, a gente tem o privilégio de descobrir que algumas das tradições que parecem tão comuns ao Natal, na verdade não foram sempre assim, como a coisa da árvore de Natal. É uma tradição alemã que foi contada nessa história aqui, e quando Dumas fez a versão dele e traz essa coisa da árvore de Natal como algo onde se coloca os presentes em volta e a história se populariza, a tradição chega no mundo inteiro e hoje, em muitos lugares, as pessoas fazem a árvore de Natal. Olha a origem aqui na história, mas só descobre esses detalhes quem se aventura a mergulhar nos clássicos. E essa é a proposta do livro que nós enviamos aos assinantes do nosso clube. A dica aqui, o Quebra-Nozes, a versão clássica e a versão original da coleção Clássicos Zahar.